Querido Jesus, lerei agora as páginas da tua vida, que elas me levem a te amar cada vez mais e que tuas palavras firam o meu coração e me levem a mudar de vida. Hoje comemoramos a festa de São Bento. O evangelho de hoje é o evangelho de São Mateus, capítulo 10, versículos 7 a 15. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro, nem prata, nem dinheiro nos vossos cintos, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado onde entrardes, informai-vos para saber quem ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí daquela casa ou daquela cidade e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos olhar para Jesus, como dissemos, comemoramos hoje a festa de São Bento. A influência deste santo na vida cristã é extraordinária. São Bento é o pai das ordens religiosas. Foi ele quem criou a primeira regra ou as primeiras normas de uma vida em comunidade. A ordem criada por ele, a ordem beneditina, foi um pilar que norteou a Igreja ao longo de séculos e séculos. Vejamos através de um vídeo a sua história. Na minha opinião, uma das coisas mais sublimes que existem é quando uma pessoa abdica de viver uma vida a seu bel prazer, satisfazendo todos os seus caprichos, para viver uma vida de total entrega a Deus em busca de santidade. E no cristianismo nós temos os monges, que fazem exatamente isso. Eles se isolam dos prazeres mundanos para servir inteiramente a Deus e também a comunidade, numa prática que nós chamamos de monasticismo, que tem como raízes no cristianismo o exemplo de Santo Antão e os padres do deserto, que vem lá do século III e que nessa época já viviam como eremitas no deserto. Então essa ideia de se separar do convívio comum para se dedicar a uma vida de oração e penitência, como nós podemos ver, é algo muito antigo mesmo, no cristianismo. Mas, por outro lado, até a criação da ordem dos beneditinos, tudo bem, nós já tínhamos mosteiros, nós já tínhamos um lugar especial onde os monges ficavam, uma noção de como se deve se portar um monge, mas até a chegada do brilhante São Bento, que nós vamos conhecer aqui hoje, nós ainda não tínhamos um corpo de doutrina monástica, por assim dizer. E foi São Bento, com sua ordem beneditina, que deu o pontapé inicial na reconstrução e na forte expansão do cristianismo na Europa, através do trabalho dos monges que se inspiravam nele. E não é para menos que São Bento é considerado um dos pais da Europa. Mas beleza, eu já enrolei demais aqui. Agora, quem foi São Bento? Pois bem, Bento nasceu no final do século V, em 480, em Núrcia, na região central ali da Itália de hoje. E ele veio de uma família nobre e rica do Império Romano, mas por volta de 480, que foi o nascimento de São Bento, a Europa estava em plena convulsão social com a decadência do Império Romano Ocidental. Que vamos relembrar que em 476, ou seja, 4 anos antes do nascimento de Bento, Roma já havia caído nas mãos de povos bárbaros. E quando Bento ainda era muito jovem, ele já era um católico bem fervoroso por vir de uma família de tradição cristã. Inclusive a sua irmã, aliás, irmã gêmea, chamada Escolástica, é também uma santa católica, que ainda antes de São Bento já havia consagrado a sua vida a Deus. Já Bento, ao ser mandado a Roma por sua família para aprofundar seus estudos em filosofia e retórica, vendo que aquela cidade, Roma, já havia caído em desgraça moral, logo ele se indignou, ele se desiludiu da cidade grande e resolveu que não queria ficar mais ali. Ele agora decide se afastar da sociedade para seguir sua vocação, justamente para viver uma vida de oração, de silêncio e sacrifício.
Assim ele encontra um eremita chamado Romano, que foi quem acabou por implantar essa sementinha de vida de monge na cabeça de São Bento. Dessa forma, como nos conta muito bem São Gregório Magno, que aliás foi quem descreveu a vida de São Bento, então diz São Gregório Magno que Bento se muda para o Monte Subíaco. E ali, dentro de uma gruta de difícil acesso, acredite se quiser, Bento passa a viver como um eremita. E ali ele ficou por 3 longos anos ainda, isolado, estudando e orando, onde ele só saía para pegar a comida que Romano entregava em um cesto amarrado numa corda. E nesse período de solidão de São Bento ali na gruta, muitos jovens, ao saber desse exemplo de devoção, ficaram muito inspirados e sedentos por seguir esse mesmo estilo de vida de São Bento, que já nesse tempo era visto como um exemplo de santidade a ser seguido. Ao passo que as visitas e os pedidos de conselhos eram constantes e vinham de toda parte em busca da sabedoria de São Bento. E a admiração por São Bento era tanta que logo trataram de colocá-lo como o abade, ou seja, o superior do convento de Vicovaro. Ele aceitou, ele saiu por um tempo de sua vida de eremita para tentar estabelecer entre os monges enclausurados os seus ideais de como deve ser a vida monacal. Só que veja que história um tanto intrigante ocorreu com São Bento nesse convento lá em Vicovaro. São Bento era de uma linha mais rígida, ele via um monge como alguém que entrega incondicionalmente a sua vida a Cristo e busca a sua santidade. E ele queria impor isso no convento, obviamente, ele era o líder. Só que os monges de Vicovaro não, eles achavam essa ideia de Bento um pouco dura demais. Até que alguns religiosos do convento chegaram a tramar contra a vida do santo, colocando veneno no vinho que Bento havia de tomar na sua refeição. Só que olha que interessante. No momento em que Bento abençoou os alimentos antes de comer, como ele sempre fazia, a taça de vinho no mesmo momento se espatifou, revelando a tramóia dos monges maldosos contra Bento. Claramente um milagre, algo que demonstra que realmente Bento era alguém especial. Então, vendo que os monges do convento definitivamente não gostavam dele, então Bento resolve por fim abandonar o convento e o posto de abade e volta àquela velha vida de eremita que ele levava na gruta novamente por algum tempo. Mas a sua fama de homem santo e zeloso fazia ele ganhar seguidores e discípulos a cada dia. Daí, Bento cada vez mais toma a visão que a vida de monge ela não deveria ser tão radicalmente solitária e que sim, poderia ser mais comunitária. Dessa forma, Bento, com um grande grupo de monges sob a sua liderança, constrói em poucos anos 12 mosteiros para uma melhor acomodação de seus discípulos para a prática monástica. Um tempo depois, já na altura de seus 40 anos de idade, Bento e seus discípulos monges se transferem para o sul de Roma para se instalarem no alto do Monte Cassino, e fundam ali um mosteiro que até hoje é o centro e maior referência da ordem beneditina, o Mosteiro de Monte Cassino. E foi mais ou menos assim que São Bento criou e organizou todo o estilo ocidental de vida monástica, o que criou na Europa de seu tempo um senso renovado de cristianismo, ao ponto de várias famílias nobres europeias enviarem seus filhos jovens para iniciar os estudos e viver uma vida regrada voltada ao desenvolvimento moral e espiritual promovido por São Bento nos mosteiros, o que ficou sendo chamado, até hoje na realidade, de Regra de São Bento. E o que é a Regra de São Bento? Resumidamente, a Regra de São Bento, ou originalmente no latim Regula Monasteriorum, é basicamente um livro escrito por São Bento que trazia nada menos que regras e ensinamentos que tinha por objetivo formar os jovens cristãos nos ensinamentos de Cristo e na prática dos mandamentos a fim de se atingir a perfeição. Com isso, o conteúdo da Regra de São Bento lá do século VI nos fornece prescrições que enfatizam o silêncio, o recolhimento, a caridade fraterna, a obediência e muitos outros princípios para a formação da vida monástica. E é assim, com essa doutrina sistematizada por São Bento, que nasce a primeira ordem monástica da história, a Ordem Beneditina, ou Ordem de São Bento, que tem como principal lema a famosa expressão Ora et Labora, reza e trabalha. E, de fato, os monges de São Bento dividiam sua rotina diária em muito trabalho e, mais ainda, em oração. E lembra lá da irmã de São Bento que eu mencionei aqui, a Santa Escolástica? Então, ela foi a responsável por criar o ramo feminino da Ordem Beneditina, adaptando a Regra de São Bento ao modo de viver das mulheres. Assim nasce o primeiro mosteiro feminino da história ocidental, tendo em vista que antes de São Bento e de Santa Escolástica, monges e monjas viviam como eremitas isolados totalmente da vida em comunidade. Só que agora os beneditinos e as beneditinas
fazem florescer um modo de vida monacal, onde prevalece a vida em comunidade, com horários e atividades bem definidos ao longo do dia. São Bento viveu até cerca de 67 anos de idade, e depois que ele se mudou lá para Monte Cassino, ele ficou ali até morrer em 647. Durante a sua vida ele ainda realizou diversos milagres, como exorcismos, cura de enfermos, ele ainda realizou penitências muito severas como forma de sacrifício, o que aumentava a admiração por parte do povo e causava muitas conversões, muito por causa também das pregações irretocáveis que São Bento fazia. E eu não posso me deixar esquecer de falar ainda, claro, da medalha de São Bento, que não é um amuleto da sorte, tá? Como muitos anticatólicos costumam acusar. Mas antes é um símbolo sagrado que coloca sob a proteção de São Bento quem a use. É muito mais um sinal visível da nossa fé do que, sei lá, pura superstição. A medalha de São Bento foi inicialmente esculpida nas colunas do mosteiro de Monte Cassino e traz a cruz consigo como seu símbolo principal. Na parte frontal, nós encontramos a inscrição que diz algo como que a hora de nossa morte nos proteja a tua presença. E na parte de trás da medalha, nós temos as seguintes inscrições: Cruz do Santo Pai Bento, cruz sagrada seja a minha luz, que o dragão não seja o meu guia. Passe reto, Satanás, nunca seduzas minha alma, são coisas más que brindas, bebas do mesmo veneno. Que lição nós podemos tirar da vida de São Bento? Que a entrega de São Bento a Deus seja um empurrão para entregar-nos mais a Deus e desprender-nos mais das coisas terrenas. Agora vos dou a bênção para este dia, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, esteja sempre convosco e permaneça para sempre. Amém.